Ok, pessoal, então vamos começar, né? Para vozes verbais, o que é mais importante de tudo é o verbo, né? Lógico, né? Então você tem que saber pelo menos o básico sobre transitividade verbal, né? Verbo transitivo direto, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto. Mas mesmo que você não saiba, existe um macetinho para você descobrir, né? Porque você vai ter que usar isso para identificar a questão. Se é verbo transitivo direto ou indireto, que no caso são os mais utilizados aí pela banca IBFC. Verbo transitivo indireto quase não é utilizado, mas também pode cair, tá? Vamos lá. Um exemplo aqui sobre verbo transitivo direto, por exemplo, a palavra comprei. O que você vai fazer aqui para identificar se esse verbo é transitivo direto ou intransitivo direto? Você vai perguntar ao verbo, conte no dedo, ó. Quem compra alguma coisa. Para todo verbo transitivo direto vão ser 5 perguntas, tá? E a resposta depois dele sempre vem precedida de artigo a ou o, tá? Comprei ou, comprei a mesma coisa para ser plural, tá? Então perceba que verbo transitivo direto, ele sempre tem precedido de artigo depois, tá? E a pergunta sempre vai ser, ó, 5. Quem compra alguma coisa. Tá? Isso para todo verbo, tá? Qualquer verbo transitivo direto vai funcionar para isso, tá? Agora para verbo intransitivo, por exemplo, vou colocar o exemplo aqui, verbo transitivo, vou contar aqui de novo. Gostar. Verbo transitivo indireto. Quem gosta de alguma coisa. Aqui, ó, 6, tá? Precedido de preposição. De ou da. Tá, então preste atenção nisso, ó. Verbo transitivo direto são 5 perguntas, verbo transitivo indireto 6 perguntas, tá? Sempre precedido de preposição. Ok? Lembrando disso, vamos seguir aqui para a tabelinha, tá? Voz ativa. Voz ativa, você vai olhar se tem verbo transitivo direto, objeto direto, que no caso é aquilo que a gente acabou de falar, né? Precedido de artigo ou o a, tá bom? Voz passiva analítica, ó. Verbo de ligação e verbo no partícipo, e doado. Identificou isso aqui, já era. Voz passiva sintética, verbo transitivo direto, mais pronome passivador ser. Índice de indeterminação do sujeito, partícula ser, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo, tá? Precedido de preposição. Voz reflexiva, verificar na frase se tem si, mi, ti, e o sujeito praticar ação sobre si mesmo. Recíproca quando é uma ação em conjunto, né? Tipo, abraçar, fizeram juntos, alguma coisa desse sentido, tá? Então, salve essa tabelinha aqui. A gente vai fazer um exercício agora, e aí com a tabela você vai observando nas questões e vai massificar essa ideia aqui, tá? Você vai entender, olhando assim parece ser difícil, mas na hora que você decorar isso aqui, que eu olhar a questão, praticamente vai matar, ok? Então vamos para as questões. Ok, pessoal, do exercício certo, vamos para o exercício agora, tá? Simulado de vozes verbais, banca IBFC. Vamos lá, lembre-se da tabela da aprovação que eu passei para vocês lá, hein? Não vamos aqui falar sobre regra, como é que faz para passar para voz passiva, analítica, para sintética, não vamos falar nada disso aqui. Lembre-se que eu falei lá no início, que é para quem não sabe nada, né? Então vai ser meramente decorativo para passar na hora da prova, que é o que importa, tá? Não errar a questão. Então vamos lá, pessoal. Assinale a alternativa em que o verbo está na voz passiva analítica. Lembra que é voz passiva analítica? Verbo ser, verbos de ligação, no caso. Dois verbos, locução verbal. Sempre tem esses dois verbos, vão estar sempre, tá? Então vamos prestar atenção. Vamos procurar isso logo. Não tem dois verbos, a gente elimina logo, tá? Falou em voz analítica, tem que ter dois verbos, ó. O menino correu, tem um, não é. Vende-se, tem só um verbo, também não é. A corrida foi vencida. Temos dois verbos. Verbo aqui de ligação, verbo ser, quer dizer, e vencida terminado em ido, ado, né? Faltou isso lá na tabela, tem lá ido, ado, né? Verbo no particípio. Achou isso aqui, matou a questão. Letra B. Segunda questão. Na frase, o aluno fez a lição de casa. Bem, aqui a gente tem apenas um verbo. Quando a gente tem um verbo e o verbo está praticando a ação, né, o aluno fez. Então, a gente só tem uma opção aqui. Vamos lá. Não tem ser na frase. A gente vai logo por eliminação, tá? Não tem ser na frase, então não pode ser sintética, não pode ser recíproca, não pode ser reflexiva. Tá? Ó, não tem ser na frase, não pode ser nenhuma dessas, tá? Então só sobrou ativa e passiva analítica. Ora,
Se lembra que eu falei para vocês, passiva analítica tem que ter 2 verbos, aqui só tem um, então por eliminação já é ativa. Tá? E aí se for na tabelinha lá, você vai ver lá que é verbo, transitivo direto, mais objeto direto, pós-ativo. Viu como é fácil? Não precisa saber nada, basta você decorar a regrinha que você vai matar a maioria das questões sobre voz passiva. Eu vou fazer até assim, tá? Depois eu vou deixar para vocês finalizarem o resto das questões. Vamos lá. 3. O trecho construiu-se um prédio naquele local. Construiu-se um prédio naquele local. Está na voz? Vamos lá. Tem ser? Tem. Então, o que pode ser? Pode ser recíproca, pode ser reflexiva, pode ser passiva sintética. Não é essa, não é essa. Hein? Já eu eliminei. Então, só tem 3. E o que eu tenho que analisar? Agora eu tenho que ver cada uma, né? Vamos começar pela passiva sintética. Olha na tabelinha lá, como é que a gente descobre se a voz está na voz passiva sintética? A gente vê se o verbo está no 3PS, né? Que é no caso na terceira pessoa do singular. Eu verifiquei aqui, dei uma olhadinha. Ele construiu. Tá na terceira pessoa do singular, beleza. Tem o pronome passivador aqui, que é a partícula C. É verbo transitivo direto? Quem constrói alguma coisa. Verbo transitivo direto. Ou seja, eu tenho tudo que tem na tabelinha lá, né, para ser voz passiva sintética. Ok? Matou a questão. Identifique a oração na voz reflexiva. Vamos lá. Tem SE na frase? Tem aqui. Aqui não tem. Letra A já não tem, já sai fora. Aqui tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Ó. Essa é muito fácil, rapaziada. Não precisa saber, não precisa nem estar lendo muito. É só verificar isso. Ó. Ajudaram-se. Tá bom? Eu vou na ordem aqui. Ajudaram-se. Os amigos ajudaram-se. A ideia de ajudar, assim, tá dando ideia de reciprocidade, né? Todo mundo se ajudou, um ajudou o outro, então foi uma ação mútua, né? Inclusive ele coloca aqui, mutuamente. Então, se é reciprocidade, só tem 2 alternativas, logo pode ser isso aqui, ó. A aluna se maquiou, correto? Porque a aluna está praticando ação sobre si. Então, voz reflexiva. Fácil, né, rapaziada? Está muito moleza. Quando vocês pegarem isso aqui e começarem a resolver, vai ver que é só um estalo para matar a questão. Ó, os produtos foram revisados pelos técnicos. Está na voz. Vamos lá de novo. Tem quantos verbos? Tem 2 verbos. Ó, a gente sabe lá que na voz passiva analítica tem que ter 2 verbos. Então já no ativa só tem um. Não tem ser. Então não é recíproca nem reflexiva. Então não é sintética. Olha aí, eu nem preciso fazer análise nenhuma. Não precisa fazer análise nenhuma, só por eliminação, ó. Só tem um verbo, não pode ser, quer dizer, tem 2 verbos, ó. Não pode ser ativo. Não tem partícula C, então não pode ser recíproca nem reflexiva, então só sobrou, nem sintética, né? Então só pode ser analítica. Eu? E agora, rapaziada, é o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês, enquanto eu falo, resolver a 6 e a 7. Mas antes quero deixar um recado para vocês, da galera aqui do pessoal do exercício certo, que se vocês quiserem os simulados para o correio, eu tenho simulado com 150 questões, tá? De 3 níveis diferentes, de 50 questões por cada nível, né? Eu coloquei da forma como é na prova dos correios, né? Como tá 15 de português, 10 de matemática, assim seguindo a ordem como tá no edital, tá? Então são 50 questões, modelo como vem na prova dos correios, para que você treine, tá? No nível fácil até o nível mais difícil. E aí no final tem uma tabela de porcentagem, tá? E média de corte, para você ver que se teoricamente você estaria dentro da média de acertos, tá bom? Qualquer coisa chama no chat, tamo aí e vamos resolver o exercício. Eu vou passar pro próximo exercício, ó, 7 e 8, tá? E já vão dando uma pausa aí para resolver.
ok? E 9 e 10 aqui, ó, tá? Vocês resolvam essa daí, depois vocês colocam nos comentários, tá? Conforme esse macetinho que eu dei para vocês, qual é a resposta, tá bom? Obrigado e já já vamos postar novos vídeos sobre macetes aí para passar nessa prova do correio. Boa sorte, rapaziada.